Salve, salve, galericha! Olha só que bacana! Hoje a gente vai fazer exercício e ao mesmo tempo vai aprender mais algumas coisas relacionadas às últimas partes do capítulo que nós ainda não estudamos. Então se liga que a gente vai reafirmar alguns conhecimentos por meio de exercícios e outros a gente vai trabalhar dentro dos próprios exercícios. Então vem comigo para a gente poder fazer essa correção. Combinadinho, amigão? Então, olha só, correção de exercícios, capítulo 3, página 63, exercício número 13. Diz o seguinte: até chegar ao modelo atual, os pensadores da antiguidade observavam o Sol, a Lua e os demais astros do céu à procura de explicações sobre o universo. Os desenhos, que são os modelos abaixo, representam as principais ideias desses pensadores. Compare o modelo geocêntrico com o heliocêntrico e responda qual é a principal diferença entre eles. Então, amigão, a gente já tinha visto isso. A principal diferença entre o modelo geocêntrico e heliocêntrico já vem do próprio nome. Geo é a Terra, cêntrico no centro. Então, o modelo geocêntrico a gente tem como ponto de referência central a Terra. E no outro modelo a gente tem o modelo heliocêntrico, hélio no centro, ou seja, o Sol no centro. Então, o modelo heliocêntrico traz para a gente o Sol no centro do universo. Então essas são as principais diferenças que estão representadas aí na figura. Vamos para a próxima questãozinha, amigão. Questão 14. Os gregos antigos perceberam que, se ficassem parados observando o céu, os astros celestes passariam sobre suas cabeças. Assim concluíram que a Terra permanecia imóvel no centro do universo. Essa forma de compreender a organização dos corpos celestes é chamada de a Terra no centro, como a gente conversou no item anterior. Então é o modelo geocêntrico. Então aqui ficou certo o item número C, ou letra C, né, Halley? Exercício 20. O que significa dizer que uma estrela está a 4,6 anos-luz de nós? Ora, a gente viu que ano-luz ela é uma unidade de medida que mede a distância. Então, por exemplo, um ano-luz seria a distância que a luz seria capaz de percorrer em um ano. Logo, 4,6 anos-luz é a distância que a luz percorrerá em 4,6 anos, beleza? Questão 21. O que significa dizer que um asteroide está a 2 unidades astronômicas de nós? Ora, pessoal, a unidade astronômica é uma unidade um pouquinho menor. É aquela unidade que mede a distância Terra até o Sol. Então, se um asteroide está a 2 unidades astronômicas de nós, ele está 2 vezes mais distante do que o Sol da gente, ok? Questãozinha 22. 22 diz o seguinte pra gente, ó, amigão. Quanto tempo a luz do Sol demora para chegar até a Terra? Então, olha só, pessoal, a distância da Terra até o Sol é de 1 unidade astronômica ou aproximadamente 8 minutos-luz. Então implica dizer que a luz do Sol demora aproximadamente 8 minutos para sair do Sol e chegar até aqui. Se a gente quiser uma precisão maior é 8 minutos e 45 segundos, tá ok? Então esse é o tempo que a luz demora para sair do Sol e chegar até a Terra. Questão 23. As unidades de medida de comprimento mais adequadas para a medição de distâncias astronômicas são o ano-luz e a unidade astronômica. Qual delas é maior? Um ano-luz ou uma unidade astronômica? Justifique. Ora, um ano-luz é maior do que uma unidade astronômica. Por quê? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Então ela fica um ano andando para poder medir essa distância. E unidade astronômica é o tempo que demora para a luz sair do Sol e chegar na Terra, que é 8 unidades astronômicas, né? Então são 8 minutos a luz andando. Então compara. Em 8 minutos a luz anda um pouquinho, que é uma unidade astronômica. Em um ano a luz anda um tantão, muito maior. Que aí equivale a dizer que é 1 ano-luz de distância, ok? Então por isso que um camaradinho é maior do que o outro. Vamos continuar, galerinha. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns efeitos aqui que são importantes a gente compreender para a gente poder fazer mais exercícios aqui juntos, tá ok? Primeira coisa, o que é a luz, pessoal? A luz nada mais é do que uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética ela anda numa velocidade absurdamente alta. São 300 mil km por segundo. As fontes de luz que nós conhecemos, elas podem ser classificadas de duas formas. Uma das formas a gente chama de fonte de luz primária ou primeira, implica dizer que ela está gerando raio de luz.
e uma fonte de luz do tipo secundária. A fonte de luz do tipo secundária é uma fonte de luz que só consegue emitir luz por meio de um processo que a gente chama de reflexão. Então pense no seguinte, quando a gente para poder olhar para o Sol por si só é capaz de gerar sua própria luz, por meio daquelas fusões de hélio que a gente tinha conversado. Esse corpo que está emitindo luz, eu posso chamar de uma fonte de luz primária, ou primeira, ela gerou raio de luz. Agora a Lua, ela já não emite luz própria. A Lua, ela só consegue aparecer pra gente porque lá do outro lado o Sol vem, incide sobre a Lua não deixa com que a luz passe por ela, que ela atravesse e reflete esse raio de luz. E a gente consegue enxergar a Lua por meio do processo de reflexão. Então olha só, primeiro a luz saiu do Sol, segundo ela bateu na Lua para poder refletir para a gente. Então eu chamo de uma fonte de luz segunda ou uma fonte de luz secundária. Então a Lua, por exemplo, é uma fonte de luz secundária. Quem mais sabe a fonte de luz secundária? Eu sou uma fonte de luz secundária. Imagina que tivesse à noite e todas as luzes estivessem apagadas. Provavelmente você estaria me ouvindo no vídeo, mas você não conseguiria me ver. Porque eu só consigo emitir luz se alguma fonte de luz externa incidir sobre mim, refletir, e aí sim eu consigo ser percebido. Então eu sou uma fonte de luz segunda, ou posso chamar de uma fonte de luz secundária. Todos os objetos que têm a capacidade de refletir a luz podem ser fontes de luz secundária. Aí você pergunta para mim, Halley, eu tenho uma dúvida, e uma vela? Então olha só, eu tenho aqui uma vela. Essa vela, se ela não estiver acesa, amigão, e tiver tudo escuro, você também não vai ver que a vela está na minha mão. Então ela não emite luz por si só. Então a vela apagada, ele funciona como uma fonte de luz secundária. Agora, se eu ligar a vela, por exemplo, o que vai acontecer? Podia apagar toda a luz que você conseguiria ver um pouquinho ao redor aqui da vela, porque nesse caso a vela acesa estaria emitindo luz. E aí a gente vai chamar essa fonte de luz agora, que é a vela acesa, ou seja, a vela emitindo luz, de fonte de luz primária. Então olha só, vela acesa, fonte de luz primária, vela apagada seria uma fonte de luz do tipo secundária, beleza? Então vamos prosseguir aqui a nossa história. Essa luz que a gente consegue perceber, que é a luz que vem do Sol, a gente fala que essa luz ela tem um determinado espectro. O que é o espectro de luz? O espectro de luz é a parcela de luz que a gente consegue identificar com os nossos olhos, ou seja, que a gente consegue perceber. O olho humano ele tem uma estrutura que ela é muito interessante. No globo ocular, lá no fundinho dele, a gente tem fotocélulas, ou chamamos de células fotossensíveis. Lá dentro do nosso olho tem essas células fotossensíveis, que são os cones, que é uma natureza de célula, um tipo, e os outros são os bastonetes. Como que funciona essa história? Os bastonetes que estão localizados na nossa retina, eles conseguem captar raios de luz e identificar a nitidez ou a clareza desses raios de luz, se a intensidade da luz é forte ou se ela é fraca. Ele serve para poder fazer isso. Eu chamo de células fotossensíveis porque elas são sensíveis aos fótons. E a gente fala que a luz é um fóton, então eles são sensíveis à luz. As outras células que nós temos ali na nossa retina são os cones. Como que funcionam os cones? Os cones são células fotossensíveis que conseguem captar raios de luz, que são da ordem do vermelho, do verde e do azul. Vermelho, red, verde, green, azul, blue, RGB. Ou seja, o sistema RGB é um sistema de cores, porque a gente só consegue identificar cores que estão compreendidas entre o vermelho e o violeta, beleza? Que é o último espectro ali do azul. Então toda essa faixa aqui, o ser humano consegue enxergar, a gente chama de luz visível, ou seja, luz que eu consigo perceber. E você pergunta, Halley, existe luz invisível? Existe. As ondas de celulares, por exemplo, são ondas que a gente não consegue vê-las no ar. Então elas são não visíveis aos olhos ou invisíveis. As ondas de raio-x, elas existem, mas a gente não consegue ver. Então são ondas invisíveis ou luz invisível, que não dá pra gente poder perceber. Existe, mas a gente não vê porque não está dentro do nosso espectro de visão. Beleza? E agora eu tô te falando tudo isso porque quando a gente olha para as estrelas podem emitir cores diferentes. O que acontece? A gente tem aqui alguns pratinhos que possuem elementos diferentes e ali eu tenho metanol para poder ajudar a gerar combustão nesses elementos. Cada pratinho tem um pouquinho de pozinho e esses pozinhos são feitos de substâncias diferentes. Então a gente vai pegar aqui agora e a gente vai colocar fogo em todos eles, tá? E o fogo é o mesmo fogo para todo mundo.
E aí eu percebo que, olha só que lindo, que cada espectrozinho de cor é diferente. Então tem o chama verde, tem o chama amarela, tem o chama vermelha, um pouco mais violeta. Implica dizer que cada elemento, cada substância, ele tem inicialmente a propriedade de emitir um tipo de cor, ou um espectro de cor. Então esse é o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês. Olha só, quando eu coloco fogo em um determinado objeto, por exemplo um metal, eu vou perceber que conforme o metal vai aquecendo, 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 ele começa a emitir uma cor. Essa cor característica que ele emite está relacionado com a sua temperatura. É lógico que também a cor está relacionada um pouco com o material que ele é feito. Mas pensa comigo, no momento que ele começa a aquecer mesmo, ele encandece, fica meio avermelhado. Se eu começar a esquentar ele um pouquinho mais, eu vou perceber que a coloração dele vai mudando. Então um corpo escuro, ou seja, um corpo negro, quando ele tem bastante energia, ele é capaz de emitir luz. Que é quando a gente encandece, por exemplo, um metal colocando esse metal no fogo. E ele começa a ficar meio avermelhado. Então para aquela temperatura que ele tem, ele vai emitir aquele espectro de cor. Mas quando eu olho para as estrelas, eu vejo que tem cores diferentes. E aí eu posso pensar que cada coloração que uma estrela tem, ele vai estar relacionado com a temperatura que ele consegue emitir. Por exemplo, quando eu olho para um isqueiro, eu vejo que a parte mais próxima ali do gás, ele vai ser meio azulado. E conforme vai ficando mais lá para cima, a gente percebe que essa parte do fogo está mais amarelada, né? Mais esbranquiçada. Então implica dizer que ali embaixo tem mais energia do que lá em cima. Então quando eu olho para as estrelas, eu vou perceber que para cada cor de emissão que essa estrela apresenta, essa estrela terá uma temperatura. Então, por exemplo, o nosso Sol, né, ele tem uma determinada cor característica. Então isso está relacionado com a temperatura, que é a temperatura um pouquinho mais fria, meio amarelado, o nosso Sol, né? Em relação a outras estrelas, quando eu olho para uma estrela branca, ela é uma estrela muito mais energética do que o nosso Sol. Então a coloração de uma estrela diz muito sobre a sua temperatura. E a gente vai perceber também que dá a sua idade, porque a cada idade que ela tem, ela vai perdendo suas propriedades para poder gerar as combustões e vai ficando mais fria, vai ficando mais fria, vai ficando mais para o tom do vermelho. Quanto mais para o tom do azul, maior vai ser a temperatura dessas estrelas, tudo bem? Então eu conversei isso tudo com vocês para a gente poder parar, para poder pensar em mais uma situação. E aí qual que é a situação que a gente vai pensar? Que é a questãozinha aqui, ó, número 15. Questão número 15 diz assim: é correto dizer que o Sol é a quinta maior estrela do universo? O que significa dizer que ele é uma estrela de quinta grandeza? Então olha só, não é a quinta maior estrela do universo especificamente. De quinta grandeza está relacionado com o tamanho. Vou te explicar melhor. Por exemplo, eu posso pensar em melancias e posso pensar em laranjas. Quando eu penso em melancias, existem melancias que são bem grandonas, bem maiores. Existem algumas melancias que estão menores, um pouco. Quando eu paro para poder olhar para laranjas, eu também posso perceber que existem laranjas maiores e laranjas menores. Mas se eu tiver que fazer uma classificação mais grosseira, eu vou falar o seguinte: eu quero separar objetos grandes de objetos pequenos. Você vai juntar em um canto todas as melancias e em outro canto você vai juntar todas as laranjas. Vem cá, todas as melancias vão ser de tamanho uma igual ao tamanho da outra? Naturalmente que não. Mas eu falo que a grandeza das melancias é maior do que a grandeza das laranjas. Então, se a grandeza das melancias é maior que a grandeza das laranjas, eu posso dizer que as melancias são primeira grandeza e as laranjas são segunda grandeza. Então, quando eu falo para vocês aqui, é correto dizer que o Sol é a quinta estrela do universo? Então não quer dizer que o Sol é o quinto maior, mas quer dizer que o Sol está numa classificação média de estrelas de um grupo de quinta grandeza. Beleza? Massa. Então vamos para a próxima. Pergunta pra gente, questão 16. O Sol é eterno? Ora, o Sol sempre esteve aqui? Naturalmente que não. A gente viu que o nosso Sol ele evoluiu a partir de uma nebulosa e anteriormente ele teria uma concentração de energia muito maior. Como ele vem a todo instante sofrendo fusões nucleares, ele está perdendo com o passar do tempo energia. Então, naturalmente, o Sol vai perdendo energia até que ele se transforme em uma outra tipo de estrela. Então, a gente vai ter que o Sol ele tem um período de vida. Ele nasce, ele se desenvolve e ele morre, tá ok? Então, o Sol não é eterno, amigão. Então, pessoal, era justamente isso que eu queria conversar com vocês.
Primeiramente, para a gente poder falar a respeito das correções do que a gente já tinha visto. E, segundamente, para a gente compreender mais uns conceitos de luz. Então se liga aí, ó. Amanhã a gente se encontra para a gente poder falar sobre o nosso plano esféreo, tá? Como que a gente utiliza e também para a gente poder se organizar aqui fazendo essa aula ao vivo. Te aguardo, galerinha. Grande abraço.